Mas eu também quero. Ocupo como formadioso da Starbucks. É tão fofo! Olá malta, bom dia! Hoje quero partilhar com vocês a minha última atualização do desafio de baixo consumo que estou a fazer. E esta é do mês de novembro. Como sabedes, se vedes os meus vídeos, no mês de outubro falhei o desafio por primeira vez, o que foi muito triste. Mas em novembro, a verdade, fez super bem. E descobri várias coisas interessantes, porque também estive a ver mais conteúdo e mais dicas sobre consumir menos e ser uma consumidora mais responsável, que vou partilhar com vocês agora. Em primeiro lugar, malta, vocês veem, este é o mês de novembro. Como podem ver, tudo o que está em verde são os dias que não gastei em coisas innecessárias e só tive um dia que sim fiz compras. Felicidades para mim. Agora bem, gastei bastante dinheiro? Sim. Eu tenho que dizer-vos que a compra que eu fiz foi um investimento, porque uma das coisas que comprei, e a mais barata, foi um adaptador para o meu cartão SD da câmara para poder editar aqui no PC. Porque resulta que o meu MacBook tem 8 GB de RAM e quando estou a fazer estes vídeos assim mais simples, consegue. Mas no momento que eu quero meter algum tipo de texto no ecrã ou fazer qualquer coisa que não seja editar um microclip, vai super devagar, é frustrante, não me deixa fazer coisas. Então, as minhas opções eram comprar um MacBook Pro super bom, com muita mais capacidade, mas era como 4.000 euros. E eu acho que eu mereço, mas o canal não está monetizado, então vou esperar para ter o meu MacBook Pro dos meus sonhos até que o canal esteja dando dinheiro. A segunda opção, a que parecia inicialmente mais realista, era comprar um disco de memória externo para conectar-lo aqui e fazer a edição a partir do disco. Isso é o que eu estava fazendo porque tenho o mais básico do mais básico, tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Eu estava a editar a partir de um disco HDD que é mais lento, e agora há uns mais rápidos que se chamam SSD. Mas os mais rápidos custam mais dinheiro. Então, era tipo 190 euros de um SSD para o MacBook que não tinha claro se ia solucionar realmente, porque ao final o problema principal do MacBook é a memória RAM, que tem pouco, e não tanto armazenamento. Então, decidi ser uma pessoa adulta e fazer a eleição mais responsável, que é comprar armazenamento para o PC e fazer a edição a partir do PC. Eu tenho que dizer-vos que isto me doeu na alma, porque não só eu quero ter o meu próprio laptop para trabalhar comodamente desde o sofá ou desde a cama, mas ao mesmo tempo eu comprei já há anos, quando comecei a ter interesse no YouTube, o software de edição do Apple, o Final Cut Pro X, e pois a questão de ter o software da Apple é utilizá-lo nos produtos da Apple para que esteja tudo mais integrado e venha muito mais fluido. Então, agora vou começar a fazer edição dos vídeos em DaVinci Resolve, versão gratuita, no PC. Não sei como vai ir, acho que para o que eu faço em realidade vai ser bastante singelo, mas tenho também vontade de começar a experimentar mais coisas. Mas já veremos, pouco a pouco. Então, este cartão SSD para o PC foi a compra mais cara, custou tipo 156 euros, mas como poderes ver, é mais barato que todas as outras opções, literalmente. Também estive a ver MacBook Pros de segunda mão, mas custavam também tipo quase 2.000 euros sobre 1.800 e eram de 2023, que não é nada mau, mas como conheço gente que trabalha nos MacBooks e os destroça, eu tinha as minhas dúvidas, porque se está a vender um com muita potência, provavelmente compraram para trabalhar nele, então pois tinha as minhas dúvidas, assim que ao final elegi a opção mais adulta, mais responsável e mais económica, que era melhorar o PC. Essa foi, em realidade, essas duas coisinhas, o adaptador para o cartão da câmera e o armazenamento para o PC, foram as únicas coisas que eu realmente comprei fora do que eu necessitava este mês. Então, fiz quase um no-buy, estou muito contente por isso. Mas isto levou-me também a reflexionar que a razão pela que eu consegui fazer quase um no-buy foi que estive-me ocupada a fazer outras coisas que não estavam relacionadas com compras e que me mantiveram ocupada para não estar a pensar a comprar coisas. Então, o que fiz este mês? Aprendi a fazer kimchi, aprendi a fazer pão de massa madre. Bem, todavía não sou perfeito, mas é comestível, que é o que importa. E estive a fazer muito journaling. E parece um bocadinho estúpido, mas o fato de eu estar a utilizar o meu tempo livre, por assim dizer, em coisas não relacionadas, comprar coisas, ou simplesmente estar a ver coisas nas redes sociais, que agora já não quase estou no Instagram e no TikTok, mas no YouTube sim que estou a tentar ver conteúdo relacionado com ser uma consumidora responsável e um modo de vida menos consumista, mas o problema é que quando vejo estes conteúdos também tenho exposição aos produtos novos que estão a criticar e muitas vezes como mas eu também quero, ocupo como formadioso da Starbucks. É tão fofo. Então é difícil estar
na internet em geral é não estar a ser influenciado para não só querer comprar, mas gostar de coisas que se calhar normalmente não sequer terias tanta vontade de comprar. Mas estar a fazer journaling, tenho o meu diário normal, tenho o diário de mídia onde escrevo principalmente letras de canções e frases do Pinterest. Estive também realmente a ajudar-me não estar a pensar em coisas que comprar. Que é difícil porque estamos já em dezembro e já a partir de Halloween, já sabemos, o shopping está cheio de luzes lindas, tudo brilhante, todos os produtos novos, todas as coisas de Natal que tenho esta estética tão aconchegante, mas consegui não comprar nada que não for assim tão necessário. E poderíamos dizer que consegui um no-buy, enquanto que é uma coisa útil que comprei, mas acho que para os vídeos que faço atualmente vai ajudar-me ter o armazenamento extra, mas ao mesmo tempo tenho dúvida que se calhar o canal vai falhar e vai ser uma compra estúpida. Así que considero que este mês não foi no-buy, considero que foi low-buy. E também a raiz de isto, estive a pensar, o facto de que eu tinha reduzido tanto, não só as minhas compras, mas a minha vontade de comprar, porque eu estive a fazer coisas não relacionadas e que não me expunham a coisas que eu quisera ter, quer dizer que a maior parte das minhas compras são absolutamente emocionais. Por tédio, por, não sei, não ter nada que fazer, por querer sentir um bocadinho de dopamina, às vezes também por tentar ser uma pessoa que eu não sou. Porque, malta, sejamos realistas, a Bear Cup do Starbucks, primeiro de tudo, parece difícil de limpar. Isso quer dizer que não vou utilizar. Em segundo lugar, outras coisas que eu tipo a Stanley, malta, levo anos querendo uma Stanley, mas o fato de que tenho ouvido que não são completamente, que tipo, que se caem para o chão, não são 100% seguras e que não sai o líquido para fora, eu as quero para tê-las aqui ao lado do PC, do laptop, quando estou a trabalhar, e assegurar-me de que se tenho um acidente, não vou destroçar os meus componentes eletrónicos, mas a quero, e todavía quero. Se calhar um dia, mas de momento, não. E como já falei com vocês noutros vídeos, tantas coisas das minhas listas de desejos eu realmente não quero. E às vezes eu acabo no Amazon ou nos Stradivarius ou no Bershka, nos sítios web, a olhar para coisas e adicioná-las ao carrinho, à lista de desejos, e não as compro, mas o fato de que quando eu não tenho nada que fazer, estou várias vezes ao mês a fazer isso, é um bocado preocupante, porque levamos já muitos anos que, na minha opinião, temos convertido o fato, a ação de ir de compras, em um hobby, em uma atividade. Que pode ser, mas quantas vezes não compramos coisas que não necessitamos, se calhar nem gostamos tanto, só porque a atividade social o prazerosa é ir de compras. E não tanto todavia na cidade de Espanha, de onde sou eu, mas aqui em Portugal veio que há como muita cultura de shopping, ou seja, a gente vai ao shopping, que é normal porque cada vez há menos tendas de bairro, mas é como uma atividade ir ao shopping. Quando o shopping é um lugar de consumo, que não é mau em si, mas o problema é que, ao final, tu vas ao shopping, ou até agora as feiras de Natal, feiras medievais, feiras de qualquer coisa, e muitas vezes estás a ir a um lugar onde as únicas atividades possíveis é comprar coisas para comer, para beber ou para ter, comprar objetos. E muitos destes, especialmente agora nas feiras, nem sequer são artesanais, porque se eu vou a uma feira vê uma coisa que é feita à mão, com uma artesania ou de uma loja pequena, se calhar sim compro. Pois combina bem com a cor das minhas paredes ou qualquer coisa, nem sequer são todos os mesmos desenhos impressos em 3D com plástico, que não tem nada de malo, mas é que vendem no mesmo em todos os lugares, é tudo online, é tudo Etsy, que também já quase não há coisas feitas a mal de verdade. É muito frustrante como consumidor, porque ao final te deixas emoções para fazer decisões melhores, e muitas vezes de produtos melhores, sem fazer um esforço gigante de tempo e energia em fazer pesquisas sobre lojas ecológicas, sustentáveis ou eticamente aceitáveis, que quase diretamente não existem. E a partir de aqui, a minha estratégia para dezembro vai ser fazer outro low-buy. Tive a tentação de dizer, não, agora que já quase consegui um low-buy, vou fazê-lo. Decidi isto ontem e hoje pela manhã já estava com ideias de coisas. Mas tenho que comprar essa peça de plástico para os crocs. Isso quer dizer que tenho que fazer um pedido na Amazon, com o qual tenho que ter 35 euros de produtos para ter um envio gratuito, e a pecinha de plástico dos crocs custa menos de 4 euros. E já estive a pensar, que mais necessito? Posso comprar um livro, o livro sempre está bem, tenho outros produtos
que levo anos que quero fazer uma mudança do produto tipo plástico a um de metal ou de um material que dure mais tempo e um produto mais reutilizável, essencialmente. E acho terrível que, literalmente, menos de 24 horas depois de eu pensar realmente que eu conseguia fazer um low buy em dezembro, porque vou receber coisas, então, pois, para que comprá-las, não? É o mês perfeito para fazer um no buy para mim mesma. Eu já tinha uma lista de coisas que eu queria comprar. E já sabedes que eu não sou fã de tentar coisas extremas, porque para quê? 99% das vezes vamos falhar. Mas eu tinha esta energia, esta ambição de fazer um no buy em dezembro e durou-me menos de 24 horas. Eu sei. Mas então estive a pensar em dezembro vou fazer outro no buy e vou tentar restringir mais as coisas que compro, porque ao longo destes meses que levo fazendo o desafio de baixo consumo, estou a ver que às vezes compro coisas, porque tipo, tenho 2 dias a semana que posso comprar coisas, e às vezes compro porque é o meu dia de comprar. E não é que eu não quero estas coisas, mas não estão a ajudar-me a construir a vida que eu quero a longo prazo. E honestamente, necessito tantos labubos? Não. Ficam lindos, são fofos, gosto de utilizá-los, quero utilizá-los de props nos vídeos no futuro também muito, mas não é que não adicionem na minha felicidade, mas não adicionam o suficiente para eu justificar ter tantos. Disclaimer, tenho 2 grandes reservados no meu lugar, estou tentando consegui-los, mas vão ser os últimos e a partir de agora não é que eu não queira comprar-me coisas fofas, eu adoro as coisas fofinhas, quero tê-las ao meu redor, acho que fazem um ambiente muito mais agradável. Eu não gosto dessas coisas minimalistas, beige, é tudo branco, mas neste momento quero centrar-me em outras coisas. Já tenho vários, já tenho um ambiente que gosto, não quero estar a perseguir constantemente objetos novos e fofos que não é que eu não goste deles, é que eu não vá desfrutá-los, mas não necessito tantos. Sabes o que quero dizer? Há um ponto no que chegamos a um excesso, e o excesso depende de cada pessoa. Se vocês colecionam labubos e são felizes fazendo-lhes as roupinhas, jogando com eles e utilizando-os, é maravilhoso. E nesse caso é um bom investimento ter labubos, por exemplo, qualquer outra coisa. Mas se são pessoas normais, não colecionistas de labubos, uns quantos labubos estão bem, não faz falta ter todas as coleções e todas as cores. Sabes o que quero dizer? E acho que às vezes, até especialmente nas redes sociais, se usa o colecionismo como excusa para consumir mais. E quando eu era criança, eu adorava colecionar coisas, mas ao mesmo tempo, quando vejo que já tenho muitas, sinto um certo orgulho por ter muitas coisas de uma coisa. E eu sou essa pessoa que gosta de uma coisa e compra em 2 ou 3 cores porque sei que a vou utilizar. E sempre utilizo um cor mais que outro. Mas em um momento dado tens que lavá-las, sabedes? São cómodas. Gosto de ter mais de uma coisa de cada coisa, por regra geral. Acho que se estás a utilizar e disfrutar, não é consumista, é útil e prático na vida diária, porque malta, esta gente hiper minimalista que tem tipo 2 t-shirts, em algum momento vais estar cansado ou enfermo ou doente e não vais ter tempo de lavar a mão os t-shirts, sabedes? Enfim, vou fazer um vídeo só disto porque li no livro, é muito interessante, mas a questão é encontrar a medida que é boa para nós. E sinto que todavia não cheguei a encontrar a medida do que é o suficiente ou bom para mim. Mas acho que vai ser uma revelação importante, não só enquanto consumo, mas enquanto para a vida em geral, porque quantas vezes, não só com as coisas, mas com só esses comportamentos, fazemos mais ou menos do que sabemos. É bom para nós, é o melhor para nós e nos vai a realmente fazer sentir bem, mas não temos ou a vontade, ou a disciplina, ou o conhecimento de saber qual é a medida justa do que necessitamos, de exercício, de comida, de relacionamentos e de muitas tantas coisas. Mas isto é tudo por hoje, espero que gostará. Deixem-me saber nos comentários se estão a fazer um desafio de baixo consumo ou de zero consumo e saber como está a ir. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!